Bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar cobrindo você com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nesse dia. Vivemos tempos desafiadores, tempos difíceis, mas ao mesmo tempo temos frequentemente experimentado da graça e da bondade do Senhor. Nós queremos ler em nossa Bíblia, no livro de Abacuque, o capítulo 1, os primeiros versículos de 1 a 4. Nós temos olhado para alguns profetas menores e estaremos agora dando início a uma série no livro de Abacuque. Abacuque é um livro muito interessante, ele é um livro muito atual. De fato, ele é um livro para hoje, é um livro que traz questões muito pertinentes ao nosso momento atual. Por exemplo, será que Deus está no controle de todas as coisas? Será que Deus tem o controle sobre a história? Todos nós temos dúvidas sobre o início, o processo e o fim das coisas, o fim da história. Nesses dias de pandemia, nós perguntamos: por que existe o mal? Como é que eu posso acreditar num Deus que se revela como sendo pessoal e amoroso, mas ao mesmo tempo ele permite que coisas ruins aconteçam a mim, a outras pessoas? Por que o mundo anda tão bagunçado se Deus existe? Por que o mundo anda tão fragilizado se Deus existe e está no controle? Estas e outras questões são respondidas nesse pequeno livro de 3 capítulos, essa pequena mensagem, mas que é poderosa, essa profecia de Abacuque. Nós vamos perceber, ao passarmos por esses 3 capítulos, como Deus trata o povo eleito, o seu povo, mas também, não só isso, como Deus trata aqueles que não fazem parte ou que não são eleitos por Ele. O livro declara, acima de tudo, que Deus tem um plano tanto para os que Ele escolheu, tanto para aqueles que creem nele, como também para aqueles que não creem no Senhor. Isso mostra Deus no controle da história das nações, da história do mundo, mas também na história dos indivíduos, das pessoas. De fato, não só o livro de Abacuque, mas toda a Bíblia não apenas fala da salvação pessoal, mas também fala do destino final de todo o mundo. E por isso, ao olharmos para o livro de Abacuque, nós vamos perceber que ele tem uma visão, uma perspectiva da história que é muito profunda e, ao mesmo tempo, diferente do que normalmente se é visto, se é apresentado no mundo. Mas antes de apresentarmos os nossos pensamentos nessa manhã, correspondentes nesse texto, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, Abacuque 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é distorcida. Você percebe nessa leitura que Abacuque tem algumas questões, ele faz algumas perguntas ao Senhor,
pelo menos 4 perguntas são apresentadas aqui, revelando exatamente a preocupação, aquilo que estava no coração do profeta. E ele, de forma muito honesta, muito sincera, ele faz questionamentos profundos e graves a respeito do próprio Senhor. Quando ele compara a circunstância que ele estava vivendo e aquilo que ele acreditava a respeito de Deus, o profeta experimenta um pouco de bagunça mental ou de dúvidas no seu pensamento. Mas quem é esse homem chamado Abacuque que se apresenta diante de Deus com tais questionamentos? O versículo 1 diz que essa sentença foi revelada ao profeta Abacuque. Percebe que essa profecia apresentada por ele, ela é apresentada como se fosse algo pesado, um fardo. É um oráculo de sentença, um fardo. Isso porque ela vai apresentar, no decorrer do texto, nós vamos perceber, o julgamento de Deus sobre Judá, o povo escolhido, mas também sobre os inimigos de Judá, no caso aqui, especialmente os caldeus. Por isso, então, Abacuque tem essa mensagem como sendo algo pesado, algo forte. É, de fato, uma sentença. E é interessante observar que Abacuque tem uma intimidade com a arte, ele tem uma intimidade com a música. E provavelmente Abacuque era um homem, um músico, e consequentemente uma sensibilidade diferente das outras pessoas. E por conta dessa sensibilidade, ele acabava percebendo coisas que talvez outras pessoas não pudessem perceber. Mas o grande destaque desse fato é que ele vai transformar uma sentença pesada em música. No final do livro dele, no capítulo 3, nós vamos encontrar uma expressão de louvor, um hino oferecido a Deus que está, de fato, controlando todas as coisas. No versículo 3 do capítulo 3, o versículo 19, melhor dizendo, ele escreve: ao mestre de canto para instrumentos de corda. Não é? Então, toda essa profecia pesada, toda essa sentença vai ser transformada em música. E provavelmente para os primeiros ouvintes de Abacuque, isso foi muito impactante e trouxe realmente algo que de fato mexeu com as suas próprias emoções. Então Abacuque provavelmente era membro da orquestra do templo. Então ele tinha intimidade com a questão musical. Mas também os estudiosos destacam que Abacuque era um homem culto, era um homem educado, exatamente porque eles observam que o texto dele foi escrito num hebraico muito culto, um hebraico excelente, demonstrando vigor, dinâmica e ao mesmo tempo dignidade a tudo isso. Então era um homem treinado, um homem educado, um homem culto, mas também era um músico. E Deus escolheu esse homem para trazer uma sentença pesada. Né? E o nome dele significa abraçador ou lutador, não é? Aquele que abraça, aquele que luta. E algumas pessoas pensam que esse nome esteja sugerindo o fato dele ter tido uma espécie de luta com Deus, no sentido de buscar resposta para os questionamentos que ele tinha, querer entender sobre as coisas que passavam por sua mente, e isso foi travado então uma busca. Mas há também o entendimento de que Abacuque fosse um homem que amava a Deus, que abraçava o Senhor e também o seu povo, né? Dando assim, sendo usado por Deus para trazer conforto àquele povo. Mas é bom a gente situar onde Abacuque estava, ou o que estava acontecendo quando ele recebeu do Senhor essa revelação, essa sentença, e como ele passou para a nação de Israel. Nós temos alguns pontos na história do Antigo Testamento que nos ajudam
a localizar alguns fatos. Por exemplo, a gente lembra e entende que no ano 722, o Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, tinha sido invadida pelos assírios. Eles foram levados cativos, outros povos vieram para viver no reino chamado Reino do Norte, Israel, e isso aconteceu em 722 e nunca mais foi erguida. Não é? Então, Abacuque vai estar, nesse momento, vivendo posterior a esse ano chamado 622. Só que a capital da Síria, Nínive, ela vai ser dominada pelos babilônios no ano 612, ou seja, 722, 110 anos depois da queda de Samaria. Então Abacuque, ele faz a sua profecia em Judá. O reino do norte já não existe mais, e ele vai estar próximo aí à própria queda dos assírios pelos babilônios. Os babilônios vão vencer ali. E a queda de Jerusalém vai acontecer finalmente em 587. Né? Então, se a gente observa aí 612, 587, isso aqui não é aula de matemática, é só para a gente perceber, localizar o tempo de Abacuque, ele tem aí 25 anos, o período dele mais ou menos onde ele teve a sua profecia. Entende-se também que Abacuque já era um homem maduro, já era um homem experimentado. Isso quer dizer que provavelmente ele tenha vivido nos tempos de Josias. Josias foi um grande rei em Judá. Ele começa a reinar com 8 anos. Ele é neto de Manassés, um rei péssimo no reino de Judá. O seu pai, Amon, também não tem nenhum impacto positivo. E Josias começa a reinar com 8 anos de idade. Aos 16 anos, a narrativa bíblica diz que ele começou a buscar o Senhor. E aos 20 anos, aproximadamente, Josias vai produzir uma grande reforma em Judá. Ele vai confrontar a idolatria, ele vai destruir os pontos de idolatria, os sacrifícios de crianças que aconteciam em Judá, desde os tempos de Manassés. Josias vai enfrentar essas coisas e vai trazer uma reforma, uma profunda mudança na nação de Judá. Mas sabe, isso dura pouco tempo. Isso dura pouco tempo porque parece que a reforma veio de cima para baixo. Não veio de baixo para cima. E aquela reforma não foi tão profunda como se esperava ou como se desejava que fosse. E no ano 609, Josias vai morrer na planície do Megido, numa batalha, e o rei do Egito, então, vai ser o protagonista desse momento aí, e Josias, então, vai morrer, e vai reinar no lugar dele um homem ímpio chamado Joaquim. Né? E aí a nação de Judá volta novamente para a idolatria, volta para a baixa moral, a injustiça, e tudo aquilo que supostamente a reforma de Josias tinha combatido, agora entra um período de degradação, de decadência espiritual e moral. Né? E o profeta, então, se encontra aqui. E diante desse fato, Abacuque se torna uma pessoa, então, desiludida com tudo isso. Não é? A desilusão, tanto na vida dele como em Judá, o remanescente eleito de Deus, começou a fazer parte. E é durante esse período, essa decadência de Judá, que Deus então levanta o profeta Abacuque para trazer uma sentença, uma mensagem para essa nação. Uma mensagem pesada. Então o que acontece? O profeta tem uma realidade na nação de Judá, uma decadência moral, uma deteriorização de todos os valores, e por outro lado, o profeta tem as convicções, a crença que ele tinha em Deus. E as coisas parecem não se conciliarem. E ele tenta, no certo sentido, harmonizar
essas questões. E isso gera no coração do profeta uma profunda inquietação, porque parece que diante das circunstâncias que ele está enxergando, Deus está em silêncio. E aí do versículo 2 até o versículo 4, ele apresenta a sua queixa, a sua questão ou as suas questões a Deus. Você já passou por isso? De olhar para as circunstâncias da sua vida, da sua família, ou talvez da sua sociedade, do seu país, e diante das convicções que você tem a respeito de Deus, perceber que não há uma harmonia, parece que as coisas não caminham juntas, e você se enche de dúvidas, você fica com alguns questionamentos, esse silêncio aparente de Deus parece se tornar desconfortável e você quer entender. Nós vamos destacar, então, 3 sentimentos sobre Deus que é comum quando nós temos dúvidas da pessoa e da ação de Deus. Quando nós duvidamos, a partir das circunstâncias e do que cremos a respeito de Deus, quando isso gera dúvidas, nós geralmente produzimos 3 tipos de sentimentos que estavam presentes na vida do profeta e com os quais nós também nos identificamos. Primeiro, nós pensamos que Deus é indiferente às nossas orações. Você olha para a realidade da sua história, da história da sua família, de um modo geral, das circunstâncias como um todo, e você ora e parece que Deus é absolutamente indiferente às suas orações. No versículo 2, o profeta Abacuque expressa esse sentimento diante das dúvidas que foram geradas no seu coração, decorrente do fato das circunstâncias que ele observava e daquilo que ele acreditava a respeito de Deus. E o profeta pergunta: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Então Abacuque percebe, ou pelo menos ele tem o sentimento de que Deus é ou está indiferente às suas orações. Ele ora, ele clama, ele pergunta, mas não obtém nenhuma resposta. É interessante observar que dos outros profetas menores, os profetas tinham uma mensagem para o povo. Ele tinha uma mensagem para o povo. Mas aqui, Abacuque tem uma conversa entre ele e Deus. É um questionamento pessoal, é uma luta pessoal do profeta e Deus à procura de resposta para os seus questionamentos. Esse texto revela a humanidade do profeta. É um grito de angústia de um homem que amava a Deus e amava também a justiça. Mas ele tinha um problema. E esse problema agora era sobre o caráter de Deus. Porque parecia que as circunstâncias, os acontecimentos, não combinavam com quem de fato Deus era. E a luta dele era harmonizar o que ele via no mundo e o que ele acreditava a respeito de Deus. Ele via uma nação desviada, uma nação que se afastava de Deus cada vez mais, que se tornava, à semelhança dos tempos de Manassés, idólatra, chegando ao ponto até de oferecer crianças como sacrifício, como expressão da adoração a esses deuses falsos. Ele estava enxergando o povo escolhido de Deus a se entregar aos falsos deuses, a terem atividades ímpias que nada tinham a ver com Deus. E aí surge na cabeça do profeta o questionamento, a dúvida: por que Deus tolera essas coisas, se ainda Ele é Deus? Por que Deus tolera esse tipo de coisa, sendo Ele Deus? Deus está morto? Por que ele está em silêncio?
Por que ele não responde às minhas orações? Você já passou por isso? Você coloca diante do Senhor a sua angústia, a sua inquietação, e a resposta nunca chega. A resposta não chega. E você se desanima, você começa a desistir e começa a acreditar que as coisas funcionam assim mesmo. Deus está distante, ou pelo menos não está interessado na minha angústia, nas minhas questões. O profeta Abacuque revela o seu coração, a sua humanidade, e ele está lidando com isso. O silêncio de Deus em relação às orações, a busca dele. Ele chega a dizer, olha, violência, ele está vendo. E isso sem ter os telejornais sensacionalistas que nós temos hoje, que mostra tragédias, que mostra sangue. Mas ele, olha, estava vendo assassinatos, ele estava enxergando na nação dele, o povo eleito de Deus, assaltos, estupros, brutalidade em todos os lugares, não é? Ele estava olhando para as pessoas que estavam no poder, oprimindo o povo de um modo geral, sendo injustos, aceitando suborno, se aproveitando do poder, algo muito parecido com os nossos dias. E para ele, Deus parecia não estar fazendo nada na impiedade da terra. Parecia que Deus estava totalmente indiferente a todas aquelas questões ali. Então Abacuque estava lutando com o problema de saber, porque ele aprendeu que Deus responde às orações, mas não estava experimentando isso. Parecia que Deus não se importava com ele e nem com o sofrimento humano. Ele estava perturbado com o fato de que se Deus era realmente soberano. É interessante também observar que, mesmo diante dessas dúvidas, Abacuque sabe para onde levar as suas queixas e as suas dúvidas. Ao invés de procurar outras pessoas, talvez outro profeta, outro conselheiro, não desprezando isso, mas ele as levou a Deus. Ele certamente não descartou os seus amigos, mas ele foi na fonte certa, ele levou a sua queixa a Deus. Isso me lembra o Salmo 142, versículo 1 e 2, onde o salmista escreve: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Tem até um hino que é baseado nesse salmo, que é muito lindo e expressa realmente esse sentimento. Mas geralmente, quando a gente entende e crê que Deus está em silêncio, que Deus parece não fazer nada, que Deus parece não estar interessado, o primeiro sentimento que surge é, em relação a Deus, nós achamos que Deus é indiferente às nossas orações. A semelhança do profeta Abacuque, você também partilha desse sentimento? Você acha que Deus não se interessa pelo seu sofrimento, não se interessa por sua luta, que Deus é indiferente em relação às suas orações? Como é que você tem lidado com isso? Mas há um segundo sentimento decorrente dessa dúvida, é de que Deus é inerte em relação ao mal. Deus é inativo, inoperante com relação ao mal. Verso 3, o profeta revelou isso. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Então, no primeiro questionamento do profeta Abacuque, no versículo 2, ele está preocupado com o tempo. Até quando, Senhor? Até quando isso vai ficar acontecendo? Agora ele quer saber
o motivo. Né? Então o profeta passou do desânimo, decorrente da sua dúvida de que Deus não responde às suas orações, para a sua dúvida sobre os próprios motivos de Deus. Quais são as motivações de Deus? Porque ele viu a injustiça, os pobres estavam sendo oprimidos, ele viu presente na sua nação a falsidade, a vaidade, idolatria, desconfianças, brigas, litígios entre os próprios irmãos, disputas desenfreadas. E o profeta está se perguntando: se tu és Deus onisciente, se tu és Deus onipresente, onipotente, por que permite o mal? Por que o mal ainda existe e prevalece entre nós? Por que o Senhor não faz algo sobre isso logo? Por que o Senhor não elimina? Afinal de contas, Judá é o povo eleito. Abacuque conhecia a aliança que Deus tinha feito com Davi. Abacuque alimentava no seu coração a esperança do Messias. Mas, diante do que ele olhava, ele começava a duvidar do poder, da capacidade de Deus em lidar com o mal. O raciocínio dele se deu do fato de que muitos nos nossos dias também enfrentaram isso. Ou seja, não poder conciliar a presença do mal, a realidade do mal no mundo com o poder de Deus. E o raciocínio é mais ou menos assim, né? Ou Deus tem o poder e não se importa com as pessoas, ou Deus se importa, mas Deus não tem o poder. Porque é incompatível fazer essa solução aí. Né? Então, para eles, Deus tem poder, mas não se importa. Ou Deus até se importa, mas Ele não tem condições, Ele não tem poder de resolver. Na verdade, ambas as coisas estão erradas. Pois Deus se importa e Deus tem poder. A verdade é que Deus tem um plano. E o plano de Deus está sujeito a Ele mesmo, e não sujeito às pessoas. Né? Embora Abacuque estivesse acusando Deus de ser inativo ou incapaz, ele vai entender ao longo da história, dessa conversa com Deus, que Deus tem um plano e Ele está executando esse plano. E este plano não está sujeito ao próprio coração humano ou às vontades dos homens. Esse plano está exclusivamente sujeito ao poder de Deus. Tá? Então, o fato da existência do mal não anula o poder e nem o interesse de Deus, porque Ele tem um plano. E as coisas estão se desenrolando conforme o plano de Deus. Mas Abacuque, olhando para essa realidade, acaba acusando Deus de ser inerte. Quantas vezes nós já não assumimos uma postura semelhante à de Abacuque? Por que Deus permite isso na nossa igreja, na nossa família? Por que Deus permite isso na nossa vida? Por que Deus não elimina de imediato os blasfemadores, as pessoas que usam o nome dele para aproveitar de outras pessoas, as pessoas que se apresentam como sendo representantes de Deus, mas que usam a religiosidade do povo para se beneficiar? Por que Deus não elimina isso? Por que Deus não dá um basta na violência? Né? Por que Deus não respondeu às minhas orações pela salvação de um ente querido meu, pela cura de uma pessoa muito próxima a mim, né? Nesses dias de tantas histórias, tantos depoimentos, tanto sofrimento? Por que Deus não dá um basta nisso tudo? E a gente fica perguntando por quê, por quê e por quê. E por acharmos que Deus está em silêncio, aí nutrimos o sentimento de que Deus é incapaz, ou Deus pelo menos está inerte em relação ao mal. Mas um terceiro e último sentimento que a gente experimenta quando acredita que Deus está em silêncio
decorrendo da avaliação que a gente faz das circunstâncias do mundo e da pessoa de Deus, é que Deus é responsável pela situação do mundo. Então Abacuque levantou a queixa dele diante do Senhor. No versículo 3 ele perguntou por que Deus permitia essas coisas, por que Deus não age. E no versículo 3, aliás, versículo 4, ele parece explicar a razão daquela situação que ele estava vivendo. Ele diz: olha, por esta causa da inércia de Deus, da aparente incapacidade de Deus, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então toda a nação de Judá, a lei mosaica, que foi a base de toda a nação, estava sendo pervertida, estava sendo distorcida e muitas vezes colocada totalmente de lado. E as outras coisas estavam tomando conta. Literalmente, a lei foi congelada, a lei foi afastada por completo. Isso porque a maldade, uma vez presente e prevalecendo, ela tira o poder da palavra. A Bíblia diz que no Novo Testamento que isso acontece em relação à pessoa incrédula, que Satanás cega a compreensão das pessoas para elas não enxergarem a glória do Evangelho. E qual é a glória do Evangelho? Que Jesus Cristo veio, Deus se fez homem, assumindo a nossa culpa na cruz do Calvário, recebendo de Deus a punição por causa do nosso pecado, nos substituindo, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que Deus o Pai, a divindade, havia aprovado por completo a obra do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos por meio dele. Mas Satanás cega a compreensão, cega o entendimento, para que as pessoas não enxerguem a luz do Evangelho, a glória do Evangelho. E essa nuvem escura que paira sobre o entendimento humano só pode ser dissipado pela iluminação, pela ação do Espírito Santo nas vidas das pessoas, que convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo. Mas uma nação que se afunda na injustiça, que despreza e abandona a lei de Deus, ela fica impedida de enxergar a grandeza da palavra de Deus. A lei estava nos livros, inclusive nos dias de Josias, o profeta Ilquias achou a lei. A lei estava perdida. E aí, nesse momento aqui, nesse tempo de Jeoaquim, um rei ímpio, novamente a lei foi totalmente afastada. A lei não era aplicada, ela não tinha autoridade sobre o povo. Os juízes eram injustos e aplicavam a lei conforme os seus interesses, mostrando a ineficácia total da lei. E como consequência disso, na leitura que Abacuque faz, a nação se tornou pervertida, roubos, todo tipo de maldade, todo tipo de atrocidade, inclusive sacrifício de crianças, coisas realmente terríveis. Isso se espalhou como o fogo numa terra seca e com ventos fortes. Aqui é semelhante ao que Abacuque viu. A nossa nação, o nosso tempo é muito parecido, porque o coração do homem está longe de Deus, e ao se afastando de Deus, ele se torna incapaz de aplicar a vontade de Deus ou a lei de Deus. Mas Abacuque, movido pelo seu sentimento diante da aparente quietude de Deus, ele gerou no seu coração a ideia de que Deus, no final das contas, era responsável por aquilo, porque o mal estava existindo e Deus não estava impedindo o mal. O silêncio de Deus, ele é aparente, porque simplesmente revela a perspectiva humana.
não corresponde com a verdade revelada nas Escrituras. É um silêncio aparente. Você está passando por uma situação parecida? Anos e anos, você se encontra com inúmeras perguntas sem resposta, inúmeros questionamentos a Deus a respeito da sua vida, da sua história pessoal, mas a história do seu povo, a história da sua família. Você tem perguntado: Deus, até quando? Você tem questionado por que Deus tem permitido o mal, ou tem permitido situações tão difíceis na sua própria vida. Você sente que Deus está distante? Você acha que Deus está longe? Deus até tem poder, mas não tem interesse na sua vida? Você acha que Deus não tem respondido às suas orações? E não faz nada para mudar? Como está o seu coração diante de Deus? Você tem coragem, como o profeta Abacuque, de abrir o seu coração a Deus, numa conversa sincera e profunda? Você está pronto para dialogar com Deus sobre esses seus questionamentos? Se você está pronto e disposto, os próximos versículos, os próximos textos vão responder, vão explicar todas essas questões. Por enquanto, entenda, o silêncio de Deus, ele é aparente. O silêncio de Deus só existe na nossa cabeça. O silêncio de Deus só existe na nossa compreensão. Não corresponde à realidade bíblica e nem à vontade revelada aos nossos corações pelo Espírito Santo. De fato, Deus tem um plano. E o plano de Deus, conforme Jó, não pode ser frustrado. O plano de Deus é soberano e ele vai ser concluído. Usando as palavras de Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Deus está no controle. O silêncio de Deus é apenas da minha perspectiva, é apenas a minha compreensão e não corresponde à realidade. Próximos versículos, Abacuque vai nos ajudar a descansar em Deus. Mas cuidado com as suas dúvidas. Cuidado com esse sentimento, porque se não for tratado, se não for resolvido, pode tornar a sua vida muito amarga, pode tornar a sua vida muito infrutífera, uma vida realmente muito triste, se você não descobrir essas respostas, não entender com a forma como Deus trabalha no mundo e na nossa vida individualmente. Abacuque, nesse princípio, ele disse: olha, quando eu alimentei a minha mente com essa ideia do silêncio de Deus, eu comecei a sentir que Deus não responde às minhas orações. Eu comecei a sentir no meu coração que Deus era incapaz de resolver o problema do mal. Eu cheguei até a pensar que essas coisas que acontecem no mundo, no final das contas, era a responsabilidade de Deus. Porque se Ele tem poder, por que Ele não resolve? Que o Senhor possa ajudar a mim e a você a encontrar na pessoa dEle, na palavra dEle, a resposta para as nossas inquietações, para as nossas indagações e dúvidas. Vamos orar. Deus Santo, eu quero agradecer o Senhor, porque o silêncio do Senhor, ele é aparente. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem um plano. O Senhor tem respostas. Reconhecemos a nossa limitação e o quanto somos impactados pelas circunstâncias, pelo mal, e isso gera no nosso coração essa aparente ideia de que o Senhor não se interessa, o Senhor não responde às nossas orações, o Senhor não pode resolver essas questões. Ajude-nos, direcione-nos à Tua pessoa para encontrarmos na Tua presença a paz para os nossos corações. Nos abençoe com a Tua graça, com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.
Convido você aí em casa para nós entoarmos o último cântico, Salmo 29, a voz do Senhor. Cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano,
despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Amém. Estamos chegando ao final do culto. Queremos lembrar a programação da semana. Na quarta-feira, reunião de oração, 7 horas pelo Meet, certo? No sábado nós vamos fazer reunião de mocidade também pelo Meet, Google Meet, às 19 horas. Na quarta, 19h30, né, pastor, na verdade? 19h30 na quarta. E no domingo, novamente, transmissão pelo YouTube, às 9h30 da manhã. Você pode fazer essa oração individual e o culto estará encerrado. Deus abençoe a todos.